primeiro do que tudo, vamos começar pelo professor André Peralta. Professor André Peralta. Obrigado, doutora Adelaide Belo. Queria cumprimentar na sua pessoa todos os associados da PAFIC, e é um gosto estar aqui e partilhar os vossos webinars, e é com muito gosto que a Direção-Geral da Saúde se associa aos webinars da PAFIC. Antes de começar a minha apresentação, eu não estou sozinho, faço-me acompanhar aqui por uma pequena equipa da Direção-Geral da Saúde, que está mais afeta a este projeto, a doutora Sofia Crisóstomo, a doutora Débora Miranda, que são consultoras para esta área, a doutora Soraya Silva, que é a nossa técnica superior e acompanha também o processo. E apesar de não haver aqui, deve estar algures na audiência a doutora Letícia, que é uma interna de saúde pública que está também a colaborar neste projeto. Antes de começar a minha apresentação, referir também que este não é uma iniciativa só da Direção-Geral da Saúde, resulta de uma parceria com outras instituições, apesar de ser a Direção-Geral da Saúde que está a liderar neste momento. A ACSS está também envolvida, esteve envolvida desde o seu início, a SPMS, e a Escola Nacional de Saúde Pública como nosso parceiro académico. Para além disso, temos um grupo consultivo que nos ajuda em alguns momentos mais estratégicos. Mas, passando agora ao que nos trouxe aqui hoje, eu vou partilhar o meu ecrã. Queria só para me fazerem sinal se já estiverem a ver o meu ecrã. Muito bem. Então, este foi o primeiro grande estudo que perguntou aos utentes dos cuidados de saúde primários o que é que achavam sobre o cuidado que estavam a receber. E porquê é que isto foi importante? Porque em 2017, os ministros de saúde dos países da OCDE juntaram-se em Paris e perceberam que as iniciativas sobre estudos e indicadores de experiências e resultados reportados pelos pacientes eram muito fragmentados. Fragmentados, com diversas iniciativas em diversos países e fragmentados também em relação aos indicadores que eram medidos. E em 2017, os ministros da Saúde mandataram a OCDE para realizar este primeiro grande estudo sobre experiências e resultados reportados pelos utentes. Qual é que é o grande objetivo deste estudo? É realmente nós conseguirmos comparar a performance entre os países e conseguirmos gerar uma nova geração de indicadores que consigam, de alguma forma, espelhar aquilo que são as preferências do utente em relação aos cuidados que recebe e também dar algum feedback aos prestadores sobre os resultados que prestam. E uma das grandes inovações que foi muito discutida neste estudo foi esta dupla vertente. O inquérito é feito aos utentes, mas é também feito aos prestadores, de forma a caracterizar esses prestadores. Nós sabemos que não existe um modelo de cuidado de saúde primários uniforme em todos os países da OCDE. O modelo de cuidados de saúde primários é diferente em Espanha, é diferente em França, é diferente nos Estados Unidos, por exemplo, que é outro dos países que faz parte da OCDE e participou neste estudo, e por isso era necessário também caracterizar um pouco melhor os prestadores. O grande foco do estudo são os doentes crónicos que usam cuidados primários de saúde. E por isso, na amostra, e foi assim em todos os países um, da OCDE, a amostra foca-se nos doentes com 45 ou mais anos. E isso permite-nos ter uma coorte de doentes que normalmente utilizam os cuidados primários de saúde e que alguns deles já apresentam doença crónica e, à medida que vamos progredindo nas faixas etárias, e depois vamos ver quais é que foram as faixas etárias
dos utentes que responderam ao estudo em Portugal, alguns deles são já doentes com 3 ou mais doenças crónicas, inserindo-se, por isso, no doente com multimorbilidade. Quais é que foram os 10 grandes indicadores que foram medidos? 5 indicadores de resultados e 5 indicadores de experiências. Estes indicadores são muitas vezes índices. O que é que isto quer dizer? Nós perguntámos, fizemos mais do que uma pergunta para depois chegarmos a este indicador que é um pouco complexo. A coisa boa e interessante é que isto são tudo já indicadores validados internacionalmente, muitos deles com dezenas de anos já na sua implementação, o que nos permite ficarmos aqui com uma boa base de comparação de indicadores já validados internacionalmente. Dos resultados, avaliámos a saúde física, a saúde mental, e para isto, noutros inquéritos, já tínhamos alguma indicação destes indicadores. O que tínhamos, por exemplo, menos em relação ao funcionamento e desempenho social, que é raramente comparado entre países. Depois ainda o bem-estar e a saúde geral. Aquilo que é absolutamente inovador são as experiências com os cuidados de saúde. E aqui, realmente, nos países da OCDE, não tínhamos nada que tivesse sido até aqui implementado e que seja comparável. E aí avaliámos a confiança no autocuidado, a coordenação de cuidados, os cuidados centrados na pessoa, a qualidade de cuidados e a confiança no sistema de saúde. E para terem uma ideia daquilo que, para tornar isto mais tangível, por exemplo, nos cuidados centrados na pessoa, perguntávamos se a pessoa conseguia identificar qual é que era o profissional de saúde que geria a sua saúde na globalidade. E perguntámos isto de forma genérica. Num país pode ser o médico de família, noutro país pode assumir a figura de enfermeiro ou outro profissional. Mas aquilo que internacionalmente está bem definido é que, para o doente, especialmente para o doente complexo, a pessoa deve ter um profissional de saúde de referência que ajuda a gerir a prestação de cuidados. A cronologia, eu já aludi ao ano de 2017, foi o ano em que os ministros da Saúde deram o mandato à OCDE para realizar este estudo. Depois esteve em fase de desenvolvimento em 2019. Era necessário, por exemplo, fazer uma revisão sobre quais é que eram os indicadores que estavam a ser utilizados para medir PROMs e PREMs. E depois, em 2020, começa uma pandemia, e isto acabou por impactar um pouco o estudo, que em princípio devia ter sido apresentado em 2023, mas foi apresentado em 2025 e depois já lá vamos ao lançamento do relatório. Mas apesar da pandemia, foi possível implementar Não vá, entra tu. foi possível implementar este estudo com o inquérito principal Depois diz, em está bem? Eu vou ali falar com a 2023. senhora. Tchau. Eu pedia a quem tivesse o microfone ligado para o desligar. Tecnologia, onde é que está a senhora? Aqui. Tecnologias, ver. Vou aguardar um minuto. Eu já estou farta Eu vou silenciar todos, Dr. André. Depois peço que ligue o seu microfone Sim, novamente, está bem? Muito bem. Este estudo teve o seu inquérito principal no ano de 2023 e teve um ensaio de campo. Aquilo que ficou muito claro para todos os países e para a OCDE é que este estudo teria que seguir todas as regras metodológicas mais rigorosas possíveis, para termos a certeza dos resultados que depois iríamos apresentar. Por exemplo, os inquéritos
foram traduzidos e retraduzidos para português, foram testados numa amostra e só depois é que os Eu tenho saído onde estou a ver. aos utentes e profissionais. Em 2024, numa E o reunião Google. de saúde, os resultados preliminares foram apresentados e depois, a 20 de fevereiro, tivemos em Lisboa, tivemos a apresentação do relatório da OCDE. Estamos nesta fase, a DGS e os parceiros que participam no Paris, numa fase de divulgação de resultados que irá culminar em setembro com a apresentação do relatório nacional, só com dados nacionais, um pouco mais trabalhados. A nível internacional, isto também não é uma iniciativa só da OCDE, tem diversos parceiros de implementação, um parceiro académico, que é liderado pelo nível holandês, mas também com participação da Ipsos Mori, por exemplo, que é uma empresa inglesa muito especializada em inquéritos ao consumidor, e depois tem outras universidades como o Instituto Dona Abedian, University of Exeter e a Optimedis. A nível nacional, eu já referi a alguns dos nossos parceiros, a ACSS, a Escola Nacional de Saúde Pública, a SPMS, as antigas ARS tiveram aqui um papel fundamental no ano de 2021 e 2022 para a implementação do projeto, e sem os elos das ARS não teria sido possível implementar este estudo. E depois um grupo consultivo que junta as ordens profissionais, junta associações de doentes, e junta também associações profissionais. Também já referi isto, que um dos aspectos mais inovadores é nós conseguirmos caracterizar não só aquilo que os utentes pensam dos cuidados que lhes são prestados, mas também aquilo que as unidades que prestam esses cuidados, a caracterização dessas unidades. E já temos preparado, e em setembro vamos partilhar com as unidades que participaram no estudo, o feedback sobre como é que os seus utentes estão, por exemplo, em relação à média nacional e em relação à média da OCDE, em relação à saúde física, à qualidade dos cuidados percepcionados. Pensamos que isso será bastante interessante para essas próprias unidades que participaram e que tiraram do seu tempo para participar, conseguirem perceber também onde é que se situam. Nesta primeira fase do Paris participaram 19 países, cerca de 100 mil utentes, e vem aqui o poder de ter uma amostra com 100 mil utentes de 19 países e representando cerca de mais de 1.800 prestadores de saúde. Em Portugal, participaram cerca de 91 unidades de cuidados de saúde primários e mais ou menos 11 mil utentes. Nós queríamos que, pelo menos de cada unidade, participassem pelo menos 75 utentes, porque é isso que nos permite depois termos a certeza, conseguimos fazer comparações entre as diversas unidades, para conseguirmos perceber, por exemplo, quais é que são as características comuns às unidades às quais os utentes percepcionam como tendo melhor qualidade de cuidados recebidos. Passando agora a uma caracterização dos utentes que responderam ao inquérito em Portugal, que espelha um pouco aquilo que é a diversidade das nossas unidades funcionais. Cerca de 42% com o SF tipo B, 30% do SF tipo A e 22% de UCSP. E cerca de 5% não identificados. Em termos de representatividade regional, o Norte teve aqui uma maior representatividade, com cerca de 46% dos utentes que responderam a este questionário.
Depois vem, obviamente, a ARS de Lisboa e Val do Tejo, a ARS Centro e depois a ARS do Algarve e do Alentejo, que também têm menos proporção de utentes. Nós tentámos que a nossa amostra fosse representativa das regiões do país, representativa da idade e do sexo dos utentes e tivesse também esta diversidade de tipologias, o SF modelo A, modelo B e o CSPs. Em termos de respostas, está mais ou menos equilibrado, um pouco mais do universo feminino, e tivemos os utentes mais novos a responder mais a este inquérito. Mas, apesar de tudo, temos 7% da nossa amostra com 75 anos ou mais. Obviamente que nós reconhecemos, até pelo modo de envio do inquérito e do seu preenchimento, que vamos ter utentes um pouco mais jovens do que aquilo que é a representação nacional. Mas apesar de tudo, conseguimos captar bem esta faixa etária dos utentes, por exemplo, com 75 ou mais anos. Para a audiência que não está, que não tem conhecimento da metodologia, portanto, nós enviamos um SMS aos utentes com um link que depois podiam, com esse link, preencher o inquérito. Um pouco semelhante àquilo que o INE já fez no último censo. Quem nos enviasse um e-mail e dissesse eu não consigo preencher isto pela internet, era depois enviávamos-lhe um inquérito em papel. Muito bem, vamos agora aos resultados. E qual é que é o grande resultado em termos de resultados da OCDE e resultados de Portugal? O resultado que não surpreende, mas as pessoas com doenças crónicas têm piores resultados em saúde em comparação com quem não tem doenças crónicas, e Portugal destaca-se aqui com piores resultados em comparação com os outros países. Qual é que é aqui a nuance? Todos os estudos têm a sua nuance. Quando nós avaliamos os resultados absolutos, vemos que eles não são assim tão desapontantes e temos bons resultados absolutos nos PROMs e nos PREMs. Quando comparamos com os outros países da OCDE, vemos que ficamos um pouco abaixo. E ficamos mais abaixo nos resultados do que nas experiências. Isto já foi muito debatido no nosso grupo consultivo, com a nossa equipa interna, da razão de Portugal não comparar bem com os outros países da OCDE, e pensamos que em relação aos resultados haverá possivelmente aqui algum contexto cultural que possa baixar um pouco a comparação de Portugal, mas devemos olhar para estes resultados também com seriedade e perceber aquilo que as pessoas nos estão a dizer quando autoavaliam a sua saúde um pouco inferior aos outros países da OCDE. Em relação às experiências, já não estamos tão mal em relação à média da OCDE, estamos um pouco inferiores à média da OCDE. Neste gráfico, vêm aqui os diversos indicadores e na meia circunferência à vossa direita vêm os resultados em saúde, a saúde física, a saúde mental, funcionamento social, o bem-estar e a saúde geral. À vossa esquerda têm as experiências, a confiança no sistema, a experiência na qualidade dos cuidados, a experiência nos cuidados centrados na pessoa, na coordenação de cuidados e na confiança na gestão da própria doença. E depois, na linha azul cheia, vem o resultado de Portugal, e depois na linha com os dots,
os pontinhos, vem o pior resultado da OCDE e na outra linha vem o melhor resultado da OCDE. E vem que Portugal, nos resultados, se aproxima dos países com piores resultados, mas depois nas experiências nem tanto. E, em alguns indicadores, tem até acima da média da OCDE, como, por exemplo, na confiança na gestão da própria saúde. E acho que isso nos deve fazer pensar que, de alguma forma, os esforços que temos feito para a educação do doente crónico têm surtido resultado. O que é importante nós reforçarmos em relação aos resultados de Portugal? Por exemplo, 42% das pessoas reportam bom estado de saúde geral, 57% uma boa saúde física. E era aquilo que eu referia anteriormente. Apesar de tudo, estes resultados, em número absoluto, para pessoas com 45 ou mais anos, muitas delas com doença crónica, enfim, acho que são positivos. Sim, 67% referem ter uma boa saúde mental. 3 em cada 4, 75, quase 75%, revelam um bom funcionamento social. Mas, por exemplo, quando comparamos com a média da OCDE, vemos que ainda estamos um pouco abaixo. Acho que isto nos dá aqui um bom ponto de partida para nós conseguirmos identificar áreas onde podemos trabalhar melhor em prol das pessoas que usam os cuidados de saúde primários. Onde é que Portugal está menos bem? Por exemplo, na coordenação de cuidados, nós estamos abaixo da média. Temos aqui uma nota negativa, nem sequer conseguimos chegar à positiva. Só 49% das pessoas é que refere que a coordenação de cuidados é boa, quando a média da OCDE é 59% e o país com melhor desempenho é 81%. Os países com melhor desempenho foram a Suíça, a Suécia, enfim, os países habitualmente mais ricos que Portugal e do norte da Europa. Em termos de continuidade de cuidados, o desempenho de Portugal é superior até à média da OCDE. E o que aqui é destacado como um aspecto positivo? O tempo das consultas, uma consulta de rotina ter 15 ou mais minutos é muito valorizado pelos utentes que responderam a este inquérito, quando há muitos países na OCDE em que uma consulta de rotina tem só 10 minutos. O que é muito valorizado? Os profissionais ter acesso a uma equipa multidisciplinar, isso é muito importante e é valorizado pelas pessoas que responderam ao inquérito. E depois também aqui ter o mesmo profissional ou a mesma equipa de saúde há 5 ou mais anos. E aqui já estamos abaixo da média da OCDE. Aquilo que fica muito claro é que ter uma consulta que os doentes acham que tem uma duração adequada, ter uma equipa de saúde estável, ter uma equipa de saúde que não é composta só por um médico, que é composta por um médico, por um enfermeiro, por uma pessoa que o ajuda ou a ajuda a marcar as suas consultas. É um fator que contribui para uma melhor experiência de cuidados de saúde e contribui também para as pessoas que usam cuidados de saúde primários confiem mais nos cuidados que lhes são prestados. Vamos aqui em outro aspecto também muito interessante do estudo, relacionado com as soluções digitais. E aqui, mais uma vez, Portugal tem aspectos diferenciadores positivos e tem outros aspectos que podem ainda melhorar. Um dos aspectos diferenciadores mais positivos, 80% dos doentes são acompanhados em unidades que trocam informações clínicas.
Aí, para terem ideia, isto não é assim em todos os países da OCDE. Qual é que é o aspecto talvez a melhorar? Dois aspectos fundamentais. Apesar de as nossas unidades conseguirem trocar informação de saúde entre si, por exemplo, os serviços que disponibilizam em termos de teleconsulta são ainda residuais. E aqui países como os Estados Unidos ou o Canadá têm uma proporção, têm um uso de teleconsulta muito mais intensivo do que Portugal. Outro aspecto também a melhorar, a confiança que as pessoas têm na informação de saúde que está disponível na internet. Lá está, a confiança na literacia digital é baixa. Apenas 1 em cada 10 pessoas com doenças crónicas refere sentir-se confiante na utilização de informações de saúde na internet. E aqui vê-se o grande esforço que temos que fazer em conjunto para providenciar informação de qualidade. É um esforço que a Direção-Geral da Saúde, em particular, tenta concretizar, mas vemos que, principalmente nas populações mais idosas, temos que reforçar e diversificar a oferta a esta informação de confiança. Outro aspecto muito importante, não é necessariamente novo, mas nós agora conseguimos quantificá-lo. Nós, quando olhamos para estes números desagregados, os números agregados, fazem uma maquiagem da heterogeneidade do grupo de doentes que são tratados nos cuidados de saúde primários. Essa heterogeneidade pode ser decorrente do género da pessoa que temos à frente, da sua condição económica, da sua condição de educação. E o Paris tentou também captar estas nuances. E aquilo que, por exemplo, é muito claro é que os homens confiam mais no sistema de saúde do que as mulheres. E isto é transversal a todos os países da OCDE. E, por exemplo, as mulheres, apesar de viverem mais anos do que os homens, vivem esses anos, em geral, com mais doença crónica e reportando níveis de saúde inferiores. O que é que ficou também muito claro? As pessoas mais ricas, e perdoem-me aqui a simplificação, confiam mais no sistema. E as pessoas que têm experiências negativas com os cuidados de saúde primários, como por exemplo, atraso nas marcações de consulta, atraso num exame complementar de diagnóstico, tendem a confiar menos no sistema de saúde. E são estas pequenas interações negativas que depois vão minando a confiança que os utentes têm no sistema. E aqui é importante combater as desigualdades no acesso e na experiência aos cuidados de saúde, tanto as desigualdades de género, como, por exemplo, as desigualdades associadas ao rendimento. E, por exemplo, Portugal, nas desigualdades de género, é um dos países com maiores desigualdades identificadas no estudo Paris. Um aspecto também muito importante e em que Portugal até está melhor do que a média da OCDE. Se as pessoas se sentem capazes de gerir a sua saúde. E 63% sente-se confiante. E vemos aqui a complexidade deste estudo, que seguramente nos levará algum tempo a digerir toda a informação que ele contém. Porque ao mesmo tempo que as pessoas se sentem confiantes a gerir a sua saúde, se essa informação vier de fontes online, não contribui assim tanto para a confiança na gestão de saúde. E só metade das pessoas é que refere receber apoio suficiente para o seu autocuidado. Mas, apesar de tudo, Portugal aqui está melhor
do que a média da OCDE. E 8 em cada 10 pessoas referem que dizem que têm cuidados centrados nas pessoas. Ter recebido, por exemplo, apoio suficiente para gerir a sua própria saúde, e vemos que, por exemplo, aqui Portugal está abaixo da média da OCDE. Mas, por exemplo, estamos acima na questão dos registros crónicos, dos registros eletrónicos. Em suma, acho que Portugal, e isso é muito claro, e acho que não será surpresa para ninguém, fez um caminho nas últimas décadas de digitalização dos registros de saúde, já consegue partilhar esta informação entre prestadores, e seguramente muitos de vocês que fazem prática clínica dir-me-ão que o faz muitas vezes com muitas dificuldades, mas acho que apesar de tudo isso ficou patente no relatório da OCDE e que até estamos melhor do que a média da OCDE, mas que há aqui dificuldades na autogestão da doença e na coordenação dos cuidados. Ficou também muito claro que quem tem mais do que uma doença crónica precisa mais de apoio, e apesar de não termos aqui slides, se virem o relatório da OCDE, isso é muito interessante, que cada doença crónica a mais gera cargas superiores de disfuncionalidade social, de mais desconfiança, de mais dificuldade a gerir a sua própria saúde. E que a coordenação e a continuidade de cuidados precisam de melhorias, e aqui este investimento na literacia em saúde e em especial na literacia digital. Para nós conseguirmos continuar a transformar os cuidados de saúde, em especial os cuidados de saúde primários, é fundamental utilizar os resultados do estudo de Paris, que no fundo nos dá mensagens muito simples que resultam de ouvirmos aquilo que as pessoas nos têm a dizer. Se é verdade que muitas unidades já implementavam inquéritos de satisfação aos seus utentes, pela primeira vez, a nível sistematizado nacional e internacional, nós temos um set de indicadores que nos permite que Portugal se compare com os outros países e que nos permite até as unidades que participaram no estudo compararem-se com as outras unidades. E esta ação de ouvir aquilo que os doentes nos têm para dizer é fundamental. E é fundamental que neste caso, a Direção-Geral da Saúde, que esteve a coordenar este estudo, agora ouça aquilo que os profissionais de saúde e que as associações têm para nos dizer, para nos ajudar a digerir estes resultados e para nos ajudar depois a concretizar e a mudar o sistema de saúde. Eu só tenho mais, vou parar de partilhar o meu ecrã, e só tenho uma ou outra mensagem principal antes de nos separarmos para os grupos. Uma das mensagens principais, e isso foi muito claro na apresentação que foi feita em Lisboa no passado dia 20 de setembro, onde tivemos um painel nacional, que Portugal, no setor da educação, por exemplo, já conseguiu olhar para estes relatórios internacionais e mobilizar esforços e políticas públicas para, da próxima vez que for avaliado, estar melhor do que esteve nesta ronda. E eu acho que Portugal tem aspectos aqui muito positivos, tem outros onde claramente tem de melhorar, e tem histórico na educação, consegue mobilizar as suas forças vivas da administração pública e da sociedade para conseguir melhorar o serviço, no fundo, que estamos a prestar, quer seja serviço público de educação, quer seja serviço público de saúde. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutora Adelaide Belo, passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, professor. É muito importante. Este trabalho é de facto muito importante, independentemente dos resultados poderem não ter sido aqueles que a gente gostaria. O mais importante é que temos uma ferramenta e temos uma base de trabalho para podermos melhorar. E todos queremos melhorar, e a PAFIC está aqui, estamos aqui hoje para ajudar também, entre todos, nomeadamente a DGS, que é quem coordena este trabalho, a poder, no terreno, poder tomar medidas que melhorem a nossa atuação. Para isso, vamos dividir-nos por 3 salas virtuais, em que vamos discutir aqueles temas que vocês viram que o professor apresentou com mais, vamos lá, mais gap, com mais necessidade de serem olhados e avaliados. A coordenação dos cuidados, a autogestão e também alguma discrepância entre a disponibilização de ferramentas informáticas e o uso dessa informática por parte quer dos profissionais, quer das pessoas. Portanto, teremos também uma sala com saúde, para a saúde digital. Eu não apresentei de início, mas vou apresentar agora para estas 3 salas. Na sala da coordenação vou estar eu, o professor André Peralta e a Soraya da Silva da DGS. Na sala da autogestão vamos ter a Vanessa Nicolau, que é a nossa associada da PAFIC, e uma outra pessoa da DGS, que é a Sofia Crisóstomo, e na sala digital vamos ter a doutora Micaela Monteiro, que é uma pessoa muito conhecedora e quer nacional, quer internacional, conhecedora e reconhecida, quer nacional, quer internacionalmente na área digital, que também nos vai promover, vai ser facilitado juntamente com a Débora, que é responsável da comunicação na DGS, que vão discutir este tema. Portanto, aquilo que agora o administrador deste webinar vos vai pôr à disposição é que entrem dentro das 3 salas, entrem dentro de uma das 3 salas virtuais. Está a voltar. Ótimo, obrigada. Quem acabou primeiro quer começar? Amiga Débora, já estavam? Fomos as primeiras a regressar, isso é verdade. Os primeiros, Não? o grupo inteiro. Portanto, a doutora Micaela, se quiser fazer um apanhado, eu vou, entretanto, também pedir à doutora Sofia para regressar. Acho que foi uma partilha muito interessante à volta do tema como é que as tecnologias conseguem, no fundo, suportar a coordenação de cuidados, a autogestão da doença, o incremento do acesso e, com isso, no fundo, os resultados em saúde reais e percepcionados, e também a melhorar a experiência dos utentes. E fizemos aqui um apanhado numa primeira iteração, no fundo, das ferramentas que hoje em dia já estão disponíveis, não é? E realmente conseguimos ali fazer uma lista, eu acho que já bastante recheada, de peças que podemos conectar e, com isso, depois desenhar e implementar serviços. E depois houve aqui a partilha de experiências daquilo que já está a ser feito. O LS Barcelos está aqui muito ativa na área da telemonitorização, e da gestão de casos. E o Dr. Guilherme partilhou também o que faz na sua unidade de cuidados de saúde primários na área no fundo, da utilização dos dados que estão no BI dos cuidados de saúde primários para, no fundo, conhecer melhor
portanto, a realidade dos seus doentes portanto, também aqui, no fundo, identificava uma necessidade de capacitar melhor os profissionais de saúde em tirar partido destas ferramentas que estão à disposição, nomeadamente portanto, dos dados em saúde, que podem depois ajudar a conhecer melhor a sua própria população e as necessidades da própria população, e a partir daí desenvolver respostas mais dirigidas. Portanto, essa foi pelo menos uma das mensagens que eu retirei da discussão. Depois também, digamos, já há um leque alargado de ferramentas. Agora, o que ainda falta é integrá-las melhor, também a integração da informação, que, portanto, há plataformas, mas o desafio agora é integrá-las para não estar em paralelo a trabalhar com N plataformas diferentes, e também o fluxo, digamos, da informação e dos dados. Mas eu digo, sinceramente, eu acho que estamos no bom caminho. Acho que estamos no bom caminho. Não sei, Débora, quer acrescentar alguma coisa? Algo que me esqueci? Oh. Não, nada a acrescentar. Acho que foi especialmente interessante esta questão do gestor de caso, porque leva-nos de volta à apresentação que o doutor fez e aos resultados que a Paris nos tem dado, sobretudo em relação à gestão, portanto, ao empoderamento do utente para gerir a sua própria saúde. E muitas destas ferramentas facilitam esse processo. E pronto. Muito obrigada, muito obrigada. A gente quer depois ter isso, uma coisinha escritazinha, só para a gente ficar com isso. Eu só queria perguntar, o outro grupo já saiu? Já estamos aqui. Ok, querem dar a vossa participação? Vanessa. Tá, posso começar então. Muito obrigada. Dar nota de algumas ideias, de pontos que ficaram no grupo da autogestão. Nós percebemos da participação das várias pessoas que estavam na sala que já existem várias iniciativas que procuram de alguma forma dar este suporte à autogestão da pessoa que vive com doença crónica. Portanto, foram partilhadas algumas iniciativas relativas a tentativa de trabalhar com algumas associações de doentes, a grupos de suporte à autogestão que já acontecem em algumas unidades de saúde, em algumas áreas específicas e algumas condições clínicas específicas. Também o esforço de começar a disponibilizar em algumas unidades informação sobre saúde, quer no contexto das unidades de saúde, quer em suporte em outros materiais que as pessoas possam utilizar, mas levantou-se aqui duas questões que têm potencial de poderem ser olhadas e trabalhadas de forma significativa nesta área. Uma delas tem a ver com o papel que as associações de doentes ou outras organizações de base comunitária podem ter em complementariedade, em articulação e colaboração em vários domínios do suporte à autogestão, quer sejam através de conhecimento, quer sejam em grupos de apoio, quer sejam em disponibilização de informação em diferentes suportes e materiais que já está trabalhada e de alguma forma validada no acesso à pessoa que vive com uma doença crónica. Levanta-se aqui um desafio especial, que é uma dificuldade de articulação entre as unidades de saúde e estas associações, como é que poderiam chegar a elas, e existem aqui algumas soluções que também foram apontadas e identificadas, até a capacidade da Direção-Geral de Saúde a disponibilizar essa informação através de repositórios que possa ter das associações que existem, mas existem aqui outras ideias que podem ser utilizadas nesse sentido. Surgiram ter elos de comunicação das unidades de saúde com as próprias associações, fazer um levantamento das próprias unidades de saúde, e a própria PAFIC pode ter aqui um papel nesta área, se assim for entendido. Outra perspectiva
que foi levantada tem a ver com a necessidade de envolvermos outros profissionais de saúde, quer seja da área de nutrição, da psicologia, também da área da fisioterapia, que podem ser aqui um recurso muito importante se nós pensarmos como é que nós mudamos comportamentos e que áreas e estilos de vida é que queremos promover e dar continuidade. E como é que podemos, de alguma forma, até nos cuidados de saúde primários, lutar contra esta escassez de recursos nestas áreas que existem e também como é que nós podemos começar a pensar neste sentido, ou seja, abordagens em grupo, não individuais, como é que podemos fazer isto? Não sei se a Sofia... Obrigada, não acho que está tudo. Eu só dava aqui uma nota também de outro aspecto que se falou, que foi a questão dos grupos de apoio, não é? Que a par de medidas mais individuais, digamos assim, que podem ter aqui um papel muito importante na capacitação também para a autogestão e este apoio interpares, digamos assim, que as associações já fazem, mas que também há unidades de saúde também a promover. E acho que podemos Obrigada. passar. Muito obrigada. Muito interessante. Acho que temos aí material. Espero que tenham recolhido material para a gente poder poder atuar, poder criar coisas também da parte da PAFIC e seguramente da DGS. Do lado da coordenação, também foi bastante interessante. Foram apresentados, falou-se bastante no modelo de case management. Portanto, era inevitável, quando se falasse em coordenação e doentes crónicos, que não se falasse no modelo da gestão de caso. E foi realçado por mais do que uma pessoa que o gestor de caso não tem necessariamente que ser só um profissional, não tem que ser só o enfermeiro, mas deve ser o profissional que esteja mais capacitado para ajudar a pessoa que necessita desses cuidados, consoante o espectro das suas necessidades. Pode ser o psicólogo, pode ser o assistente social, pode ser fisioterapeuta, portanto, e até se falou na hipótese de poder ser um leigo, porque há experiências dessas, quer nacionais, quer internacionais, de gestão de caso, que o gestor de caso leigo, naturalmente que em inteira relação e interligação com as equipas de saúde, ou sociais, poderem fazer esse papel. Falou-se noutras reorganizações para a coordenação de cuidados, nomeadamente os percursos assistenciais ou as jornadas clínicas e a transição de cuidados como fundamental, uma altura em que a coordenação de cuidados é fundamental para apoiar aquele momento de grande fragilidade das pessoas, que é a alta hospitalar. Foi referenciado por mais do que uma pessoa a necessidade de conhecerem melhor a sua pirâmide de risco. Uma das pessoas que falou, a enfermeira Andreia, falou concretamente que só há pouco tempo é que percebeu para que é que aquilo servia. E que não faz ideia de quais são sabe que há, mas que não faz ideia como é que vai utilizar aquilo na sua instituição. Portanto, este não era o tema propriamente dito da sala, mas também era inevitável um bocado não falar na estratificação de risco, porque de facto a coordenação dos cuidados e o seu nível de coordenação e o seu nível de organização tem que estar, havendo esta escassez de recursos, tem que estar diretamente relacionada com o risco da pessoa, porque a intensidade dessa coordenação vai depender do risco que essa pessoa tem. Portanto, estes foram os temas falados mais na sala da coordenação. Deixo agora o microfone aberto para que quem assistiu, que ainda temos aqui 87 pessoas a assistirem, se quer, Miguel, eu peço que abras os microfones para as pessoas poderem falar, quem quiser falar, para as pessoas poderem acrescentar mais alguma ideia ou mais algum comentário que queiram me fazer. permite,
Só eu estive também no grupo da coordenação de cuidados e foi com grande satisfação que vi que há vários profissionais já com um trabalho muito diferenciado na área da gestão do doente. Foi muito interessante ver os exemplos do Alentejo Litoral, de Ponte da Barca, onde se está também a introduzir a inovação da estratificação de risco, que foi recentemente implementada e que acho que o seu benefício demorará ainda algum tempo a ser consolidado. Mas acho que é um passo, pelo menos pessoalmente, um passo no bom caminho. Da parte da Direção-Geral da Saúde, este é um tema que iremos acompanhar com grande atenção, fazendo alguma reflexão interna sobre a necessidade de criar instrumentos normativos ou não sobre este assunto, e se for essa a decisão, seguramente que utilizaremos o recurso e a experiência da PAFIC nesta área para nos ajudar a desenvolver instrumentos, no fundo, que sejam úteis aos profissionais e que os possam utilizar para melhorar a saúde dos nossos utentes. Professor, sim, teremos todo o gosto. O mais importante é que trabalhemos todos para o mesmo fim, que é as necessidades que as pessoas que temos à nossa frente têm. Das 85 participantes que aqui estão, que temos connosco, querem acrescentar, querem dizer alguma experiência que não tenham tido oportunidade, querem lançar algum desafio? Miguel Moreira, não sei se as pessoas podem falar. Podem sim, é só ligarem um microfone individual. Ok, obrigada. Não, já vi que... Doutora Adelaide Bell, desculpe, mas eu estava a ver se alguém falava. Olá, boa. Meu nome é Ana Sampaio, eu sou da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, que é uma associação de doentes de Crohn e de colite ulcerosa. Pronto, e gostava só de dizer que nós também próprios trabalhamos mais com os cuidados hospitalares, porque os nossos doentes são seguidos mais nos cuidados hospitalares do que nos cuidados de saúde primários, mas também que estamos disponíveis para ajudar os médicos de cuidados de saúde primários e que pensem em nós como um complemento, não é? Muitas vezes temos as consultas de nutrição que vocês não conseguem dar aos vossos doentes, temos as consultas de psicologia também disponíveis que vocês nem sempre conseguem no SNS e que realmente nós conseguimos. E para além disso, temos muita informação disponível para realmente que as pessoas aprendam, e essa é a nossa missão, é mesmo que as pessoas aprendam a gerir a sua própria doença. É isso, essa é a o nosso ponto mesmo de trabalho, porque realmente são pessoas que são diagnosticadas muito cedo, entre os 15 e os 30 anos, vão viver toda a vida com essa doença crónica e, portanto, o que nós queremos é que eles aprendam a viver e que até se esqueçam um pouco da doença, não é? E que atinjam, eu digo sempre, façam tudo que outra pessoa com a mesma idade faça. E, portanto, esse é o nosso grande objetivo. E, portanto, era só deixar aqui isso para que, se precisarem, estamos disponíveis. E como eu acredito que muitas outras associações de doentes com quem trabalhamos possam também ajudar os profissionais de saúde a que as pessoas aprendam a viver com a sua própria doença. Que sejam felizes com ela, não é? Sim, aliás, o nosso lema, que é a doença inflamatória do intestino, é ser feliz com DI. Sim. Exatamente. Muito obrigada. De facto, já contamos consigo e com a sua associação. Muito obrigada. Mais alguém queria dizer alguma coisa? Sem qualquer... Rafael Franco, faz favor. Olá, muito bom dia. Boa tarde. Agradeço também aqui esta oportunidade. É um prazer vê-lo. Parabéns, igualmente, Adelaide, mas eu também sim, e aos restantes também conheço alguns. Parabéns por este grande trabalho e parabéns agora pela ação de divulgação aqui da PAFIC. Eu gostaria só de retirar uma das conclusões, deixar só a nota que também há aqui, enquanto, como sabe, também divulguei o promotor de digital e das soluções digitais, e olhando também para a dimensão da gestão da doença, que é uma dimensão que penso que é valorizada nas conclusões, que é de aproveitar mais o
digital já existente, está bem? Só dar a nota que na dimensão da gestão da doença e de conteúdos e que possam ser até indicados formalmente pelas equipas de saúde, temos hoje em dia na utilização do SNS uma solução, mas transversal, ou seja, não é ótima, mas é uma solução que pode ser utilizada transversalmente, e partilho só aqui também designada telecuidados, uma solução que permite ao utente depois, do outro lado, por base da indicação do profissional de saúde, das unidades de saúde, do SNS, indicarem quais são as recomendações, as orientações relativamente a determinadas ações, como medir a sua atenção, responder a questionários, ou até mesmo agora precisam de alguns exercícios físicos e a ideia de monitorizar esse mesmo exercício, e o utente depois pode ver do outro lado essa informação. É só deixar esta nota que vem exatamente ao encontro já de algumas respostas às conclusões dos pares, e acho que temos aqui um longo trabalho ainda de otimizar a utilização digital para exatamente dar resposta a algumas necessidades que o documento apresentou. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigada. Sim, há já muita coisa e às vezes a gente não aproveita aquilo que existe, né? Mas é um caminho que se tem que ir fazendo e que já vem há muito tempo. Estão aqui duas pessoas que começaram esse caminho. Tenho o prazer de ter aqui neste webinar duas pessoas que são pioneiras nesse caminho, a doutora Micaela Monteiro e o doutor Rafael Franco, que já há uns anos iniciaram este percurso com o Centro Nacional de Telesaúde e que continuou noutros moldes, mas continuou. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Eu só não posso deixar de aproveitar esta audiência e de vos dizer que nos dias 14 a 16 de maio vamos ter a conferência importante, a maior conferência internacional sobre a integração de cuidados, onde se vai falar também muito de coordenação de cuidados e de PROMs e de PREMs e da avaliação do doente e da perspectiva do doente, que é a International Conference on Integrated Care, que se realizará no Centro Cultural de Belém. Se quiserem, quem que aqui esteja, queira, eu sei que a inscrição é cara, nós somos parceiros, mas não tivemos grande impacto no preço, no custo da inscrição, mas se alguém dos que aqui está presentes quiser inscrever-se, por favor, mande um mail para a PAFIC, que nós vamos tentar arranjar uma forma de ter um preço mais em conta, uma inscrição mais em conta. pafic@pafic.pt. Muito obrigada. Professora.